O vírus foi detectado nos Estados Unidos em 1981. Em seguida, chegou no Brasil. Os primeiros casos brasileiros são final de 82, 83. Na África, estavam ocorrendo casos anteriormente, mas não havia documentação, porque aconteciam pelo interior. A África, naquela época, especialmente os países subsaarianos, tinha uma estrutura de saúde muito precária, e tinha estradas muito precárias. Esses casos eram isolados, não houve uma disseminação maior. Bom, quando esse vírus provavelmente chegou ao Haiti, e do Haiti já ali encostado nos Estados Unidos, é que a doença apareceu nos Estados Unidos e foi detectada em 1981. No Brasil, 82, 83 são os primeiros casos. O vírus foi identificado em 1983. Foi uma revolução para a ciência na época, né? Em 2 anos já se sabia qual era o vírus. Os franceses isolaram o vírus num linfonodo de paciente, e os laboratórios do Robert Gallo identificaram o vírus como o causador da doença, porque isso foi essencial. Eles identificaram o vírus como causador da doença e imediatamente desenvolveram um teste. Os franceses não adotaram o teste americano, isso por problema dos laboratórios e de patenteamento, porque o teste, lógico que tem um lucro muito grande. E continuaram a infectar os seus estoques de sangue e de derivados. Isso foi chamado o escândalo do sangue na França. E aí depois os franceses desenvolveram o teste também. E aí começaram a aplicar para todos. Em 1985, o FDA americano reconheceu a eficácia do AZT contra o vírus da AIDS. E aí ele começou a ser utilizado. Aí surgiram outros antivirais da mesma classe do AZT, que são chamados os inibidores da transcriptase reversa. Em 1995, aí surgiram esses inibidores da transcriptase reversa. Esses é que fizeram a revolução. Alguns eram drogas muito tóxicas que depois foram abandonadas, mas aí sim nós tivemos um impacto na doença. A diminuição progressiva e até o desaparecimento da carga viral no sangue periférico e nas secreções sexuais. Isso foi um avanço enorme para a época, né? Porque realmente modificou completamente o curso da doença. Então, dezembro de 95, exatamente quando foram publicados esses resultados e essas drogas se tornaram disponíveis nos Estados Unidos, é um marco na história da epidemia. E depois de 95 foram sendo desenvolvidos outros antivirais. Aí o tratamento foi evoluindo para drogas muito eficazes também, porém tomadas de uma maneira mais civilizada, digamos assim. Hoje nós temos drogas que você usa em dose única até, né? Que simplifica muito o tratamento. O José Serra soube juntar uma equipe em volta dele, ele mesmo diz isso, de gente que tinha uma visão mais abrangente e que disse, olha, dá para dar medicação para todos no Brasil. Parecia um sonho, era uma coisa completamente irreal, porque esses medicamentos custavam caro. Só as pessoas de classe média alta ou ricas mesmo é que conseguiam se tratar adequadamente, porque os remédios eram importados. Você tinha uma situação horrível aqui no Brasil. E a Anvisa retardava a chegada deles também, porque ficava exigindo estudos que já tinham sido feitos fora. Enfim, esse pessoal disse, olha, nós vamos achar um jeito de dar uma medicação gratuita. E aí que é a importância de você ver um ministro da Saúde atuante e com representação política, que disse, olha, começou a discussão, levou o Brasil, chamou as multinacionais para conversar, como é que nós fazemos, quanto dá para fazer, que abatimento vocês podem fazer, uma negociação com eles. E disse que o Brasil vai quebrar a patente dos remédios, tem um problema de saúde pública gravíssimo, e nós temos que ter acesso à medicação. E foi obstinadamente nesse sentido.
E o Brasil adotou a política de distribuição gratuita dos remédios para todos os portadores do HIV. Política pública feita só para pobre não funciona, né? A política pública funciona quando é feita para todos. E isso que aconteceu no Brasil. O Brasil provou que dava para distribuir a medicação para todos e provocou uma revolução no tratamento da AIDS. Vocês imaginem que nós tínhamos, naquela época, a mesma prevalência do HIV no Brasil do que a África do Sul. A mesma prevalência. Nós começamos a distribuir a medicação. A África do Sul, não. A África do Sul hoje tem 10% da população adulta infectada. Imagina se nós tivéssemos 10% da população adulta infectada hoje, nós teríamos aí coisa de 17, 18 milhões de brasileiros HIV positivos. E nós temos quantos? Segundo o Ministério da Saúde, perto de 800 mil por aí, 600, 800 mil. Essa é a situação. O Brasil não só mudou o padrão da disseminação da epidemia no território nacional, como os africanos começaram a receber, especialmente o pessoal da área que fica abaixo do deserto do Saara, começaram a receber a medicação, porque o Brasil provou que era possível distribuir medicação gratuita para todos e conseguir mudar o ritmo da epidemia. Porque mais tarde, o Brasil mesmo provou que as pessoas, quando têm a carga viral negativada, o que é perfeitamente possível com a medicação disponível, praticamente não transmitem o vírus. E com isso nós conseguimos impedir significativamente a transmissão. Nós devemos muito à comunidade gay, não só no Brasil, no mundo inteiro, porque eles se mobilizaram. Foi a primeira mobilização em busca de recursos para uma determinada doença. Não havia esses advocacies na medicina. Foi a primeira. E depois para muitas outras doenças, muitas outras associações seguiram o exemplo da comunidade LGBT. Porque eles foram duramente atingidos, né? Duramente mesmo. Muita gente morreu naquela época. E os outros resolveram se organizar e dizer, não, nós temos que cobrar medidas de combate à epidemia, nós temos que cobrar medidas governamentais que nos ajudem a nos proteger da doença, né? E enfrentaram toda sorte de preconceitos. Nós estamos falando de praticamente 40 anos atrás, né? Mas eles levantaram essa bandeira e foram em cima e criaram um sistema de pressão, um lobby nos Estados Unidos que acabou sendo poderoso, que acabou provocando grandes mudanças na política. E aqui no Brasil também. Aqui no Brasil a comunidade se organizou e criou um sistema de pressão sobre as autoridades. O Ministério da Saúde, naquele tempo, já era muito receptivo, naquela época era receptivo a esse tipo de reivindicação, e nós aí conseguimos criar uma legislação e desenvolver estratégias mais baseadas cientificamente e menos no preconceito sexual contra essas populações. Tiveram um papel muito importante. Não tivesse sido esses grupos se reunirem e pressionado, nós teríamos sofrido muito mais com a epidemia. Nós vamos lembrar que o SUS foi criado em 1988, né? Foi colocado na Constituição em 88, por um bando de visionários aí que diz nós temos que ter um sistema único de saúde. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem um sistema único até hoje, né? Imagina naquela época o que era isso. Eu mesmo confesso que achei uma ideia que tinha pouca chance de dar certo. Mas foi criado o SUS. O SUS, não fosse o SUS, impossível. Como é que você ia fazer essa distribuição? Como era a medicina naquele tempo? Você tinha o INPS, aqui é o Instituto Nacional da Previdência Social,
E quem trabalhava com carteira assinada tinha direito à assistência médica. Os que não tinham carteira assinada, que eram todos os trabalhadores informais, todos os trabalhadores do campo, as mulheres que faziam só o trabalho doméstico, não tinham direito a nada, dependiam da caridade pública, das santas casas e outras instituições benevolentes. E o SUS, senão, todo mundo vai ter direito à assistência médica. Sem o SUS, nós não teríamos tido chance de um combate para a epidemia, porque nós não tínhamos as ferramentas necessárias. Como é que você vai tirar esse dinheiro de onde? Como é que você vai conseguir verbas para comprar remédio para distribuir para a população inteira se você não tem uma estrutura que te permita fazer a organização, que não é fácil, porque isso implica em quê? Um medicamento chegar no país desse tamanho e você fazer os testes, que eram testes complexos, para que a gente pudesse acompanhar os doentes, né? A carga viral, contagem de CD4, não são testes simples. Isso nós tivemos que criar centrais pelo país inteiro, de modo que você pudesse regionalizar o atendimento. O SUS foi decisivo nessa área e o combate à AIDS foi uma das grandes realizações do Sistema Único de Saúde. Eu acho que se compara ao programa de vacinações brasileiros, ao programa de transplantes de órgãos, que são os maiores programas gratuitos do mundo inteiro até hoje, né?